a professora Luciana Stomp Esteves, da Universidade de Bournemouth, na Inglaterra, ministra a palestra oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto da URGS. Nós estamos falando principalmente em reconhecer os serviços ecossistêmicos que os ambientes naturais nos oferecem. Estamos trabalhando junto com o Instituto de Geociências e o Lab Model aqui da URGS, e é o tema dessa palestra. Nós estamos falando de serviços de proteção costeira oferecidos por habitats naturais, como as dunas, como os recifes de corais, como os marismas e os mangues, por exemplo. O que vocês vão ver hoje vai ser justamente talvez essa diferença entre as experiências que eles têm lá, não só na Inglaterra, mas a própria experiência da Luciana em outros lugares. Ela trabalhou bastante na África, né? Então, qual é o tipo de resultado, o tipo de desdobramento que se teve nesses diferentes projetos. Então, o que eu poderia dizer que, em termos gerais, essa abordagem de base ecossistêmica, ela sempre avança um pouquinho mais nas questões de integração, e hoje a gente vai ter a possibilidade, então, de ver um rol maior, né, de aplicações fora do que seria o nosso âmbito brasileiro. Já fazem algumas décadas, vários países da Europa, em vez de utilizarem obras de contenção de engenharia rígida, que nós chamamos como pedras, obras de concreto, muros de contenção, para reduzir os impactos de inundação, por exemplo, ou de erosão costeira, lá as coisas estão, na verdade, indo em direção contrária. Estão retirando obras de contenção costeira para renaturalizar as linhas de costa, de forma que os ambientes naturais possam restabelecer sua dinâmica natural, respondendo às mudanças ambientais, por exemplo, de subida do nível do mar, de mudanças na energia de onda, de forma que, ao longo do tempo, os ambientes naturais, dando espaço suficiente, eles se ajustam sem a intervenção humana a essas novas condições. Então, precisamos despender menos tempo, despender menos dinheiro em obras de contenção, porque a natureza, na verdade, faz um serviço muito melhor do que as intervenções que nós podemos fazer de forma artificial. O meu interesse foi justamente ver novas filosofias, né, sobre as condições costeiras e ambientais. Como a própria professora falou, aqui no Brasil a gente ainda tem algo muito baseado na engenharia, muito mecanizado, né, estagnando ambientes. E esse conceito mostra que nem sempre, né, às vezes, poucas vezes vai ser a melhor solução, né? Em vez de tu brigar com algo que é mais forte que o teu conhecimento de engenharia, né, tu vai deixar o ambiente se restabelecer, vai se reequilibrar, né? E assim tu vai, ao longo prazo, ter essa economia, né, financeira. Ela agrega muito, trazendo um ponto de vista bastante diferente do que a gente tem aqui na América Latina e no Brasil. O meu estudo, em particular, ele vai do litoral de Santa Catarina até Buenos Aires. Então, embora seja um estudo, entre aspas, assim, internacional, ele parte de um ponto de vista bastante diferente do que a Lu trouxe hoje, porque a Europa implementou algumas soluções há mais tempo do que nós, aqui na América Latina, e a gente está um pouco atrás nessa corrida, implementando coisas que eles já estão abrindo mão hoje em dia e desfazendo, inclusive. Isso traz um pouco de controvérsia para o assunto, mas na ciência a controvérsia é muito bem-vinda, né? A vinda de uma professora tão qualificada, com tanta experiência, que veio daqui e agora voltou, de certa forma, é muito importante, porque é como se alguém de casa foi lá fora, buscou conhecimento e agora voltou para compartilhar conosco. O tema da palestra, que envolve os ambientes costeiros e envolve a questão, né, das mudanças climáticas e a antropização, a presença humana e esse equilíbrio que nós precisamos reconstruir, ele tem tudo a ver com os objetivos dos 17 ODS, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a ONU estabeleceu em 2015 até 2030 e que o Brasil é signatário e assumiu uma série de desafios a serem cumpridos, e as universidades públicas têm muito campo para isso, tanto de aplicação interna nos campos e nas políticas para a universidade, quanto de pesquisa e de produção de conhecimento, né? O tema da palestra, ele acaba me interessando para tentar entender o que está sendo feito fora daqui, no caso especificamente da Inglaterra, e que exemplos a gente pode incorporar aqui. Colabora para tu enxergar um problema, né? E em vez de ter só uma solução, que é aquilo que tu aprendeu lá desde o início da graduação e do pós-graduação, que tu fez num local só, tu acaba expandindo a tua mente. Olha, tem um outro jeito de enxergar isso. Assim como aconteceu na palestra, né? Eu enxergava
algumas retenções, tem que fazer o espigão ali no mar para reter a areia. Né? E aqui eles estão mostrando métodos que não, o espigão vai ser pior, sempre retrabalhar esse espigão. Então deixa a natureza trabalhar mais e faz algo para ajudar ela a acelerar. Nossas conversas começaram através de um programa chamado Fellowship da Universidade de Bournemouth, na Inglaterra. Nessa proposta se previa uma série de colaborações. Então a gente tem desde orientações que são compartilhadas, a gente tem algumas ações em pesquisa, principalmente na base ecossistêmica voltada a ações de adaptação costeira. A gente então aplicou via programa de pós-graduação em sensoriamento remoto, a vinda dela via programa de internacionalização, nosso PRINT. Então ela está aqui aí esse mês inteiro, né? Tem uma série de atividades, desde a continuidade das nossas pesquisas, mas também a oferta de disciplinas e, por consequência, também essa palestra de hoje.